A peste negra ou peste bubônica. A peste negra assombrou a Idade Média entre os anos de 1346 e 1353. Até aquele momento nunca tinha morrido tanta gente em tão pouco tempo. A peste recebeu o nome negra por causa das grandes manchas negras que surgiam na pele das pessoas. Ela é causada por uma bactéria, a Yersinia pestis, que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. E aí, quando essas pulgas têm contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. Depois que uma pessoa já está contaminada, ela pode transmitir essa doença para uma outra pessoa. Essa peste desenvolve dois tipos de epidemia, a bubônica e a pneumônica. A bubônica. Ela se expande pelo sangue, geram os bubões, que são gânglios linfáticos inchados, e também ulcerações pelo corpo. Como ela se mantém na corrente sanguínea, só pode ser transmitida pela picada da pulga ou pela mordida do rato. Já a pneumônica invade e destrói os pulmões e provoca a expectoração, e pode ser transmitida através de secreções, como a tosse, o espirro. Isso lembra muito a transmissão do coronavírus. Bom, a questão é que até o século XIV ninguém sabia como acontecia a transmissão, e sem esse conhecimento, essa doença causou muito, mas muito pânico, também mortes, e matou 1/3 da população europeia. Ou seja, de cada 3 pessoas, uma delas morria. Isso deu cerca de 75 milhões a 200 milhões de pessoas. Alguns até diziam que a peste era causada pelo alinhamento dos planetas, e a maioria delas dizia que era por causa de um castigo divino. Muitos sabem que as precárias condições de vida e higiene nos ambientes urbanos são as principais causadoras das epidemias. E naquele momento, lá na Idade Média, havia lixos e fezes espalhados pelas ruas. As moradias eram pequenas e sujas, e tudo isso oferecia um ambiente muito propício para a infestação de ratazanas e pulgas, facilitando assim que a bactéria se estabelecesse e se instalasse. O primeiro surto foi sim por causa dos roedores, mas depois ela evoluiu para o corpo humano e aí se tornou pneumônica. Alguns poucos sortudos entre aspas, claro, se curavam de modo espontâneo. Só que para a maioria havia muito sofrimento, porque a doença causava muitas coisas. Olha só, febre de até 41 graus, vômitos sanguinolentos, um grande mal-estar com insônia e delírios, feridas e manchas pretas pelo corpo, complicações pulmonares, bubões, crescia na virilha ou na axila, um inchaço na forma de um furúnculo do tamanho de um ovo ou de uma laranja que doía muito. Se a pessoa tivesse, mais uma vez, sorte, os caroços se abriam em pus e isso diminuía a dor e a febre. E a morte também, claro, era dolorosa, terrível e também era rápida, pois a pessoa morria de 2 a 5 dias após ela ter a infecção. E era muito, claro, difícil escapar da morte. Para vocês terem ideia, cerca de 80% dos afetados morriam entre 2 e 7 dias. Um relato dá para a gente entender como eram as coisas naquele período. Olha só. O aspecto do desgraçado tornava-o repelente. Os olhos inchados pelas infecções e os membros cobertos pelas pústulas deixavam claro que a sua hora chegara e nada no mundo o salvaria. Neste momento de agonia, nos estertores de uma tremedeira sem fim, ninguém mais se aproximava dele, nem pai, nem mãe, nem irmão ou amigo que se apiedasse. Todos debandavam, temendo a contaminação. Cerca de uma semana depois dos primeiros sintomas, a vítima estava morta. Também um poeta da época chamado Boccaccio, que viveu em Florença, na Itália, disse o seguinte: em homens e mulheres, a peste negra se manifesta pela emergência de certos tumores nas virilhas e axilas, alguns dos quais chegam ao tamanho de uma maçã, outros ao de um ovo. Dessas duas regiões do corpo, esses tumores mortais logo começam a propagar-se e a espalhar-se em todas as direções. Bom, nas pinturas chamadas a Dança Macabra ou a Dança da Morte, nós costumamos ver corpos putrefados, esqueletos dançando em meio de
todo tipo de pessoas, o que acaba evidenciando um caráter universal da morte. Ou seja, ela vem para todos, pois ela é vista nesse período como inevitável, inflexível, implacável, ou seja, inexorável.